Não ao Fundo Rural. O recado aí é não ao refis e não ao Fundo Rural. Nós não aceita não tem produtor no Brasil que aceita o Fundo Rural. Eu sou contra a cobrança do Fundo Rural. Nem eu, nem a maioria dos produtores, entende, do Brasil não concorda com o Fundo Rural. Nós precisamos sim dar fim a esse problema do Fundo Rural. O produtor rural não pode mais ser penalizado. Nós temos que acabar com esse problema. Inconstitucional. Nós, produtores rurais, não estamos contentes com a aprovação da medida provisória 793, que trata do refis do Fundo Rural. Essa dívida não existe. Nós somos contra a cobrança do Fundo Rural, porque ele não é legal, porque não é certo. E nós não temos que pagar essa dívida. Fundo Rural é uma dívida que nós não devemos. É inconstitucional. Nós não devemos esta conta que estão tentando nos impor. Nós não somos caloteiros, senhores ministros. E o produtor rural, mais uma vez, está sendo penalizado e querem botar o produtor para pagar a conta. Veio nesse momento pedir encarecidamente a todos os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal que olhem para o nosso agricultor, olhem para o nosso sofrimento. Tá todo mundo aí penando com essa negócio de Fundo Rural, uma coisa inconstitucional aí que já foi votado no Senado. Nós produtores, além de nós termos que lidar com as situações climáticas adversas, nós temos que se preocupar com ações fora da porteira. Vocês vão matar a galinha de ovos de ouro do Brasil. Agora vem essa eventual cobrança, essa eventual mudança de que a cobrança do Fundo Rural é constitucional. Isso será o protagonismo da falência de todo o setor produtivo desse país. E está muito difícil produzir alimento nesse país. Nos colocam na condição de verdadeiros marginais, entende? Eu não entendo como alguém possa pensar assim de um produtor rural, a pessoa que a gente fica ralando o tempo todo aí em campo, entende? E ainda temos esse problema para nos atrapalhar muito, que é a dívida com o Fundo Rural. Isso é um absurdo. Nós não podemos aceitar mais esse custo, fora os custos do Brasil, que é um custo muito elevado. Nós não temos mais como suportar tanta despesa e tanto custo. Nós estamos trabalhando, no caso do milho, plantando milho e vendendo com prejuízo, plantando feijão, vendendo com prejuízo. Isso é um absurdo, nós não temos como mais ter uma sobretaxa em cima do nosso trabalho. Nós produzimos alimentos, nós alimentamos a nação. Agora querem nos impor um refis de uma dívida retroativa de todos esses anos com juros, correções e multas que simplesmente não conseguiremos pagar. Os senhores promoverão a maior quebradeira do nosso setor. Infelizmente, as margens do agronegócio são muito estreitas, muito pequenas, meus senhores, e nós não conseguiremos cumprir com esta dívida. A medida veio de uma forma que não beneficia em nada os produtores rurais, que, ao contrário disso, leva muitos à falência. Não consigo entender como é que por 2 vezes consecutivas os senhores decidiram de forma inconstitucional, por unanimidade, e depois a mesma matéria volta e ela é declarada de uma maneira contrária. Pedir aos ministros do Supremo que analisem e que vejam que vocês mesmos, vocês disseram que era inconstitucional. Todos os ministros, por unanimidade, disseram que era inconstitucional. E hoje, vocês mudaram o voto e foi 6-5. Ainda 5 ministros mantiveram o voto e a coerência. E 6 ministros não mantiveram a coerência. Então eu peço encarecidamente, em nome de todos os produtores, não cometam essa injustiça com nossos produtores. Peço mais uma vez, pelo amor de Deus, façam justiça. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, por mais de 10 anos, nós, produtores rurais, confiamos na decisão de Vossas Excelências, que julgou inconstitucional a cobrança do Fundo Rural e perdurou por parte de todos os tribunais desse país. Portanto, não somos caloteiros, não pagamos porque os senhores nos disseram que era inconstitucional. Nós simplesmente não pagamos porque nós tínhamos liminares, pois foi os senhores que nos proporcionaram essas liminares dizendo que era inconstitucional.
todos os tribunais do país aprovaram as liminares. Eu vou criar um bezerro aí 2 anos e meio para fazer ele virar boi com despesa, com sal, com serviço, com um monte de coisa, para quando chegar no final dele, na hora de matar, eu ter que dar 2,3% para o governo. Mas não aceito isso aí não. Nós produzimos, trabalhamos e ajudamos esse país a manter de pé. Portanto, os senhores não acreditem naqueles que têm o poder institucional de desvirtuar e defender apenas grandes grupos econômicos, grandes grupos que fazem um cartel, um monopólio de sonegação e de crimes e etc. Esses não podem ser representados por uma medida provisória e por um refis que os beneficie e, ao mesmo tempo, penaliza e leva o setor produtivo do campo à falência. Acreditem em nós, produtores rurais. A própria resolução do Senado Federal levou essa consideração e julgou assim. Então, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, aos senhores entregamos os nossos destinos e a nossa situação. Não podemos falir. Vos pedimos de todo o coração, julguem com a consciência, julguem com se fazer justiça e preservem o produtor rural brasileiro e deixem-nos trabalhar. Então, essa frente parlamentar que está dizendo que o produtor rural está contente com o refis, o próprio Instituto Pensar Agro, que afirma a mesma coisa, estão mentindo. Falar em agricultor, nós, na nossa classe, deveríamos parar de plantar para ver o que eles comem lá no cimento, né? Se eles vão comer dólar, euro, ou real mesmo, né? Aquela mixaria que eles ganham lá, né? Para prejudicar e atrapalhar quem trabalha. Eu acho que eles deveriam vir aqui, ó. Plantar, colher, né? E nós deveríamos parar, plantar só para nós. E vamos ver do que eles vão sobreviver a hora que nós não colocar mais comida lá na cidade grande. Nós vamos plantar só para nós e cada um aí que se dane, como vocês fazem lá em cima. O pobre que se dane, então o rico que se dane. Planta e come, porque nós vamos parar também. Eu vou plantar para nós. Agricultor não morre de fome, ele produz para si próprio. E vocês no cimento, com certeza, não produz para si próprio, que dinheiro e cimento não se come. Vai nadar no dólar e morrer de fome. Então, Supremo, pessoas do poder, sejam homem, não seja isso que vocês estão sendo não. Seja alguma coisa de valor. Ajude quem trabalha e põe a comida na sua boca, na sua mesa, na sua mão, na mão da sua família. Ou vocês não têm consciência, que eu, pelo jeito parece que não tem. Muito obrigado, que melhore e mude, porque o Brasil está precisando de coisas boas, porque do jeito que está, disso que está aí, nós não precisamos não.